Eu queria ver uma imagem do site UOL Notícias sobre um evento que envolveu idosos nos Estados Unidos. Vamos usar essa imagem que está aqui na tela. UOL Notícias Internacional traz o site, a matéria de ontem, né? Idosos morrem em asilo dos Estados Unidos após passagem do furacão Irma. Isso me incomodou bastante. Saber que essas pessoas, várias pessoas acabaram falecendo. Alguns dias depois da passagem do furacão, elas estavam sem energia elétrica e lá na Flórida está muito frio, muito quente agora. Estava sem ar-condicionado, sem assistência. Eu fiquei pensando, gente, o asilo fica na frente de um hospital. Cadê o pessoal que cuida desses idosos? Isso me motiva a perguntar o que a gente está fazendo com os idosos. O que está acontecendo com a sociedade, pastoras? É muito triste, porque eu vejo assim, tem casos e casos. A gente que trabalha lá na Melhor Idade com visita aos idosos, a gente vê casos assim muito tristes nesses asilos. Tem uma pessoa que a gente visita que tem 92 anos e ela tem 11 filhos e ela é totalmente lúcida. Então, quando a gente chega lá, ela mostra pra gente, tem algumas camas vazias, ela fala assim, não, eu arrumei ali porque meu filho vai vir dormir comigo hoje. Olha que gracinha. Aí a gente pergunta pra ela, que sabe que eles não vão, né? Fala assim, e aí, eles têm vindo aqui? Vem, fulano veio tal dia, o outro vem. Aí ela vai contando a história como que eles estivessem visitando. Ela criou uma realidade paralela. Uma realidade. Na realidade é o que ela queria que acontecesse. O que ela queria. Gente, olha que coisa. E depois a gente pergunta, né, para o pessoal, e aí, a família tem vindo? Eu falo, de vez em quando aparece um aqui. Então, assim, quando a gente vê que tem casos que a pessoa não tem condição mesmo de ser tratada bem em casa ou por falta de condições, às vezes a pessoa já está bem debilitada, tudo bem. Mas você pensa bem, 11 filhos. 11 filhos, não ter condição de cuidar de uma senhora, embora com 92 anos, que anda, que fala, que não tem problema de saúde, a gente acha muita covardia. Pastora Eni, tem uma questão interessante, que é uma pergunta que a nossa repórter Risa vai fazer da redação, que envolve isso aí que a gente está falando. Vamos à pergunta da Risa, eu quero que a pastora Eni responda. Sim. Olá, Cássio, boa tarde para você e para todos os convidados do bate-papo de hoje. Cássio, é errado levar os idosos para casas de repouso destinadas a este grupo? Pastora, porque é errado, é certo ou depende? É aquela situação, né? Porque existem famílias que verdadeiramente não têm condições de cuidar, né? Não tem tempo, né? Aí eles preferem fazer isso. Mas, na realidade, a gente não está vendo o que acontece, assim. O que está acontecendo? As pessoas não querem ter esse trabalho. E dá trabalho mesmo. Porque idoso dá trabalho, né? E requer muito das pessoas que estão com eles. Então, em muitas situações que a gente vê por visitar, a gente vê que, infelizmente, eles levam porque não querem ter aquele trabalho. Mas eu não diria que é errado. Eu diria que muitas das vezes é desumano o que eles fazem, porque eles têm condições e não cuidam. Mas, por exemplo, nós visitamos uma que ela está no asilo. Assim, você chega e fala, verdadeiramente, ela precisava estar aqui. Por quê? Por causa da sonda que ela usa, questões de saúde. Por causa e uma filha só que cuida. E essa filha não estava dando conta mais de transportar, de fazer, né, nada. Então, ela mesma, quando foi para colocá-la, ela disse, pastor, o que eu faço? Eu estou com a minha consciência muito pesada. A filha? A filha. Mas a gente via a situação. Eu disse, filha, não, você vai fazer o melhor para ela. Porque lá ela vai ter todo o tratamento. E a gente visita ela todo mês. E ela, assim, ela está vegetando. Gente, só vegetando. Mesmo, tadinha. Então, assim, é muito difícil. Tadinha. Mas essa é uma situação que deveria. Agora, tem pessoas que estão com lucidez, você até citou o caso dessa senhora de 92 anos? 92 anos, está lúcida. Sim. Há pessoas que pedem para ir para esses locais por causa de interação. É verdade mesmo? É verdade. Elas pedem porque, às vezes, em casa, a família não tem muito tempo com eles. Igual, por exemplo, a gente tem a casa da vovó.
Então lá, tem muitas lá que são super ativas, que elas não têm problema de saúde, mas elas têm uma aula de crochê, de bordado, fazem artesanato, então tem um fisioterapeuta, tem ginástica, tem muitas atividades, então muitas preferem ir, entendeu? Aí a família visita, então assim, cada caso é um caso. Agora, você falou muitas, né, pastora? Estou achando interessante. Graças a Deus, papai e mamãe são vivos até hoje, saudáveis, 82, 80, né? Fazem companhia um para o outro e os filhos, né, estão super felizes com isso. Mas parece que a longevidade na nossa sociedade, parece que as mulheres vivem mais que os homens, porque você está falando ela, a gente está falando de ela. A maioria é mulher. A maioria é mulher. A maioria é mulher. Muitas. Eu vejo pouquíssimos homens, eu não sei se tem algum outro lugar específico, mas nos lugares que a gente vai, são pouquíssimos homens. A maioria é mulher. Será que os homens estão morrendo mais cedo ou que eles não aceitam ou então estão suportando mais o tempo em casa. Por exemplo, nessa casa onde a gente visita, essa irmã, são 11 mulheres e 4 homens. Interessante. Né? Então, assim, a maioria são mulheres. O ministério é casa da vovó, né? Casa da vovó. Nós temos a casa da vovó, mas o nosso é casa, lá é a melhor idade. Tá, o ministério o ministério não tem nada a ver com a casa da vovó. Não, nós citamos em questão da pessoa ter preferência, às vezes, de ir. Mas acontece, por exemplo, nós temos uma senhora lá também nesse asilo, que ela chegou, pediu socorro. Ela não queria voltar para casa. Sério? Aí uma das enfermeiras chegou e falou: pastora, que bom que a senhora chegou aqui. Só que a gente não conhece a família, não tem como a gente vai ajudar, né? Só mesmo aconselhando. Aí ela falou: a filha dela vai vir aqui amanhã para tirá-la. Falei: por quê? Porque eles descobriram que se ela não estiver em casa, eles não vão receber o salário dela. Isso é lamentável. É lamentável. Porque aí isso é muito comum, né? Nossa, famílias quererem o idoso por causa da pensão. Aí eu fui conversar com ela, falei: por que a senhora não quer ir embora? E ela disse: pastora, eles não me querem. Olha só. Esse é meu dinheiro. Eles querem o meu dinheiro. Aí eu falei assim: mas eles cuidam? Não, eu vivo lá sozinha. Não. Por isso eu quero ficar aqui. Meu Deus. Aí conversamos, né, com nenhuma das pessoas da direção da casa estava. Falei: olha, vocês precisam, vocês têm meios, né, para orientar e saber como que pode ser isso. Porque ela disse: olha, eu vou ficar trancada, eles vão sair pela manhã e vão só chegar à noite. Isso é uma realidade, acontece demais. Muitos suportam os idosos só por causa que vai receber a pensão deles. Eu lembro que... Aí já fazem empréstimos, entendeu? Por conta do mas o idoso fica, às vezes, julgado em casa. Vocês lembram que há alguns meses teve um rapaz que até foi preso? Ele bateu na mãe dele lá. Sim, você lembra dessa cena? Foi um vi no jornal, absurdo isso. Foi isso uma coisa acontece. louca. Por outro lado, tem gente fazendo coisa muito boa, né? Quando eu era jovem, isso já faz bastante tempo, eu ainda não era nascido de novo, ainda não tinha me convertido, mas eu fazia parte de grupos de jovens e tudo. E o Lions Club, eu acho que ainda tem o Léo Clube, que é dos jovens, né? Você tem o Lions, que é dos adultos, e o Léo era o grupo dos jovens. E a gente fazia parte eu fazia parte de um Léo Clube, e a gente fazia visitas a asilos. Foi uma das experiências que mais marcou minha juventude e adolescência, foi ir num asilo. A gente lá no Ministério, a gente tem uma relação de pessoas que a gente visita. Uma média de umas 150, 160 pessoas, incluindo algumas estão em asilo e outras estão em casa. Então, a gente, assim, cada caso que a gente vê, que tem uns que dá vontade de chorar, que a gente chora, porque a gente vê, às vezes, idosos totalmente jogados em casa e que a família não vai. Tem um caso lá que a gente visita, que a empregada sai durante o dia, que ela fica só até 5 horas, deixa a porta aberta. Que se a pessoa precisar de alguma coisa, ela grita e os vizinhos socorrem. Gente, fica aberta a porta? A porta fica aberta. Então, são casos tristes. Mas tem outros casos, por exemplo, que a gente visita. Ontem mesmo eu visitei 2. Uma tem 97 anos. Então, quando a gente chega lá, ela vira pra gente e fala assim: você veio aqui dia tal. Quer dizer, já tem 1 mês e 15 dias. Eu pensei que você tinha me abandonado. Gente. Então, ela lembra que nós estivemos lá. Que bonito. E ela cobra. E ela cobra. Aí tem o caso, assim, aquele caso que eles têm aquele prazer de fazer um lanche pra gente. Às vezes a gente faz 5 visitas.
E eu falo com as pessoas que vão comigo, ó, a gente vai visitar, se a gente em 5 casas tiver lanche, em 5 casas você vai lanchar. Eu gostei desse ministério. Eu brigo com os médicos, eles sabem que eu tenho que emagrecer, eu falo, como? Porque eles fazem um prazer. E foi um caso triste, só para contar rapidinho. Claro, verdade. Que tinha um casal, que até antigo, um dos fundadores de Lagoinha. E a gente chegava e o senhor, ele já até partiu para o senhor já, e ele tinha dificuldade no joelho. Mas quando a gente ligava para ele, ele sempre ia na padaria comprar um lanche para a gente. Olha que bonitinho. E eu via dificuldade, eu falava assim, irmão, não pode fazer isso, deixa, nós viemos ser bênção. E ele ficava naquela questão, né? Questão. Aí um dia eu peguei e fui de surpresa. E ele ficou tão triste, mas tão triste, e falou, não, por que você fez isso? É o meu prazer fazer o lanche para vocês. Né? Da próxima vez você me liga, tá bom? Eu falei, não, tudo bem. Só que não houve outra vez. Oh, meu Deus. Aí nunca mais. Eu falei com as meninas, ó, a gente chegar, se tiver 5 lanches no dia, 5 lanches nós vamos fazer. Tem que comer. É satisfeito e feliz. Porque é a forma deles agradecerem. Que bonitinho, é lindo, né? Muito lindo. Então, a alegria deles quando a gente vai, gente, nossa, assim, é muito contagiante. Dessa última vez que minha esposa foi para São Paulo, para Araçatuba, minha esposa é de Araçatuba, né? Ela foi visitar a tia dela, que também é idosa, e foi interessante que ela estava visitando a tia Nazaré. A tia virou para ela e falou assim, que bom que você veio trazer um pouco de amor. Ela fica só com a funcionária, a cuidadora. Né? A cuidadora, mas às vezes acaba uma relação muito profissional do cuidador, exatamente. Não há afetividade, né? E eles precisam de amor também. Eles precisam de amor. Porque na realidade é tudo que eles sempre deram. Olha, é verdade. Eles deram, tanto que quando eles falam, meu filho vem e vai ficar aqui, vai me levar para passear, a gente sabe que é mentira. Mas é porque eles fizeram isso com eles. Então, acho que a esperança no coração é que ainda vai acontecer. Agora, o pastor Eni e pastora Dilza, eu acho que a gente tem que também, talvez, criar essa cultura do idoso, se as famílias não têm. Porque eu acho que quando a família tem, acho que há uma tendência dos filhos reproduzirem, né? Eu lembro, vovô, por exemplo, morreu quase 100 anos, mas ele ficou na minha casa, cuidado pela minha mãe, filha dele. A gente também ajudava no cuidado do vovô. Você acha que eu sou doido de quando minha mãe e meu pai precisarem, eu não vou cuidar deles? Porque eu aprendi isso. Exatamente. Agora tem gente que não aprendeu. Não como é que faz isso? Mas eu acho que hoje está muito fácil. Nós temos muitas informações, sabe? É muita facilidade. Só que as pessoas não estão escolhendo dificuldade, eles não querem dificuldade. O meu pai, ele faleceu com 94 anos. E 94 anos bem vividos. Ah, que delícia. Né? Então, assim, as pessoas falam assim, por que você tem tanta identificação com o idoso? Eu falo, olha, eu fui ensinada. Que lindo, né? Fui ensinada. Então, isso também vem, é uma questão de berço mesmo. Né? A minha mãe, ela tinha uma doença, ela pegou uma asma. Ela adquiriu no interior, com forno de lenha. Sim, sim. Aí viemos para a cidade e ela não tinha condições de fazer trabalhos, andar. Então, o nosso vizinho, o que ela fazia? Ela não ia até o vizinho porque ela não conseguia ir andando. Mas nós tínhamos que ir para saber se estava precisando de alguma coisa. Se nascia uma criança, a gente ia lá. E o meu pai, a minha avó, ele era o caçula dela. Então, ela ficava de 2 meses na casa de 1, 3 meses, o quanto ela desce na cabeça. Hoje eu vou embora, tinha que ir. Então, nós fomos ensinados. Então, isso é uma coisa fácil. Não foi difícil cuidar do meu pai. Imagino. Foi algo assim... Prazeroso até, nossa, né, prazeroso. Meu pai também, ele tem 86 anos. Ele é totalmente acamado. Gente. Ele tem Alzheimer, é sonda, já não conversa, mas nós nunca tivemos coragem de colocar ele num lugar desses, né? Então, há aquela revezamento, né? Sim, são 4 filhos. filhas que trabalham, né, que cuidam dele. Então, por exemplo, eu vou todo dia 7 horas da manhã, 10h30, depois à noite, tem dias que eu vou à noite. Então, a gente vai reservando. Mas você não acha que os jovens hoje têm que... A gente, aí eu estou falando nós, igreja, a gente precisa de incentivar nossos jovens a se envolverem mais nisso? Porque eu gosto muito do trabalho dos cantareiros, aquele vídeo que a gente viu. Tem outros vídeos, até sugiro você que veja. Eles não são vinculados a uma igreja evangélica, não. É um trabalho, uma ONG, que quer abençoar a vida dos outros.
E às vezes me envergonha pensar que às vezes a igreja não está fazendo isso. Às vezes o jovem da igreja evangélica, ao invés de fazer esse tipo de trabalho em hospitais, em asilos, em creches, está preocupado em balada, em fazer bagunça, em festa. Eles gostam muito de movimento, né? Eles querem. Quem se diz, os jovens? Os jovens. Mas é um bom movimento ir para o asilo. Mas um movimento contrário ao que vai atingir o idoso. Não vai, sabe, levá-lo. Ele não quer aquilo. Ele quer companhia. Né? O idoso, ele quer conversar. Adoro contar um caso, né? E idoso gosta. O mês, por exemplo. Tem casos que a gente fica lá 1h30 e a gente fala, não, nós temos outra visita. E quando você volta da outra vez, você vai contar o mesmo caso. Sim. Né? Por exemplo, a minha avó morreu com 106 anos. Uau! Pastor Eni vai viver muito, então. Eu tenho muita esperança. Eu falo isso para os meus filhos. Olha, eu tenho a tendência de viver. Glória e eu quero viver bem. Sim, sim. Com eles eu falo, cuidado, hein? Olha, eu vi o meu pai cuidar da mãe, né? Cuidei dele e eu quero ser cuidada. Sim. Não é? A gente sempre fala isso. É um acordo familiar, É um acordo, né? eu falo com eles. E eles falam, mãe, como que você pode pensar que a gente vai abandonar? Eu falei, já estou avisando antes. Nós estamos batendo um papo aqui com a pastora Eni e a pastora Dilza sobre cuidado com os idosos. Nós vamos tomar uma aguinha aqui e já a gente volta com o nosso programa Bate-Papo. De volta com o nosso bate-papo, hoje conversando sobre os idosos, tão gostoso. Eu lembro de uma frase que eu li, achei maravilhosa. Eu até estava dando, né, uma aula que eu estava dando e me preparando a aula, eu vi essa frase sobre o valor da cultura, o valor da história oral, né? Como que a história, em alguns países, ela ainda não é toda escrita, toda grafada, mas ela é preservada pela oralidade e você tem que preservar isso. E eu vi uma frase, achei muito legal, que diz que tem um provérbio na África que diz assim, quando morre um idoso, se incendeia uma biblioteca. Eu achei tão lindo isso, nossa, quando morre um idoso, se incendeia uma biblioteca. Porque a riqueza de vida que um idoso tem, gente, mas não, né? Bater um papo com o idoso é bom pra gente. Porque a gente aprende tanto, né? E a gente vê muito esses idosos, principalmente de Lagoinha, que são mais antigos, igual nós visitamos Santa Mônica semana passada, também tem 90 e poucos anos, mas também muito lúcido. E ele contando a história de Lagoinha, que cantava no culto das 8, e a gente, nós ficamos ali mais de 1 hora e ele não queria deixar a gente sair, não, e só contando. Então, assim, eles têm coisa muito interessante para conversar. Acrescenta muita gente, né? Mas o trabalho da Casa de Honra é exatamente esse. Ali nós temos idosas e idosos que eles frequentam e a programação da casa os leva a interagir, a se movimentar. Então, é um local onde nós temos as células, né? Nós temos só na quarta-feira 11 células. Então, ali elas vão, participam e elas aprendem o convívio. E na quarta-feira eu tive assim, nós temos um culto depois das células. De 3 horas nós temos um culto, onde elas se alegram, elas gostam, né? Tem um lanche. Tem um lanche, então elas gostam bastante. E ali eu que estava ministrando, e o assunto que nós estávamos tratando sobre alegria, como que elas estão vivendo, como que elas estão encarando as dificuldades. E nós descobrimos ali várias irmãs que elas disseram, pastora, eu aprendi a abraçar aqui nessa casa. Ah, não. Aqui nessa casa. Que loucura. Eu não sabia abraçar, não sabia receber o abraço. Então, assim, elas falando, mas assim, naquela emoção, dizendo por que exatamente que ali na Casa de Honra nós temos este hábito, abraçá-las, sim, sabe? Carinho, né? E ver, e falar, ai, que bom que você veio, se não veio, por que não veio? Agora, também estava pensando, eu estava até, você de casa, eu estava explicando para as pastoras que o programa é bate-papo, eu não estou entrevistando, não. Estou falando. Eu estou lembrando também, porque também tem idoso que, por formação, eu estou lembrando do papai. Papai não é de abraço, mas o apertar a mão do papai, ficar perto dele, é tanto carinho para ele. Isso é interessante, porque também dá muita formação, né? Exatamente. Já mamãe não, mamãe tem que abraçar. Abraçar, beijar, então, pedir bênção, né? Varia muito, né? Aí eu contei um caso, né, para elas que o meu filho, se ele me ligar 10 vezes ao dia, ligou, fala,
benção, mãe. Benção. Aí eu falo... Não tá faltando isso, pastor? Tá faltando. Ô, moçada, isso. como é que o cara fala? Não Foca, se foca usa em mais mim. hoje em Tem dia. que começar a pedir bênção pros Benção, pais, papai, gente. É tão benção, bonito. mamãe, não é? Isso é Bênção. lindo. Né? Hoje em dia os jovens não pedem benção. E se a gente cobra deles pedir benção, Eles ficam rindo. Eles riem, falam que é caretagem. Não, tá na Bíblia, gente. Abençoarei os que te abençoarem. Né? Mas falando em jovem, a gente vê muitos jovens que também cuidam muito bem dos pais. Graças a Deus. Tem uma jovem de 19 anos que a mãe sofreu um acidente e teve que fazer uma cirurgia de prótese. Ela largou a faculdade, largou o trabalho só para ficar cuidando da mãe. Então já fazem uns 6 meses, me parece, que ela está cuidando da mãe. Largou tudo. Então a gente vê muito caso também de filhos Dedicação, muito dedicados. né? Que lindo isso. E nós cuida temos mesmo. também uma idosa que vai na célula e fica para o culto. E eu achei coisa linda, porque eu observava aquela adolescente sempre andando, aí eu fui conversar com ela, aí eu falei, você não quer participar da célula? Aí ela falou, não, é que eu venho só para acompanhar a minha avó. Ô, gente, que bonitinho. Aí eu falei, nossa, mas eu quero um abraço. Aí eu falei, então, aí levei ela, coloquei ela na recepção, mas ela vai toda quarta-feira. Que gracinha isso. Sabe, aquela moça linda, aquela adolescente, aquele carinho. Por quê? Para que a avó não vá e volte sozinha. Que bonito isso. Ela vá, senta lá, e Glória nós estamos a Deus. assim, pensando em até uma atividade para ela, para recompensá-la, né? Então, mas tem jovens que estão fazendo um bom trabalho também. Pastora, você está bombando de mensagens aqui. Uau. Tem mais de 30 mensagens aqui. Deixa eu tentar ler algumas. Boa tarde. E quando a pessoa... Quem manda aqui é a Valdirene, do bairro Lindéia, tá? Belo Horizonte. E quando a pessoa idosa quer tomar uma decisão fora da palavra de Deus, como é que a gente exorta um idoso que quer fazer uma coisa errada, assim? É muito... É difícil, né? muito papo, né? E ter um bom papo mesmo com ele. E assim, e eles têm uma dificuldade. Depois deles colocarem uma coisa na cabeça... casquetou, minha aí filha. se o lado de lá não tem Jesus e o lado de cá tem, é fácil. Vai para o joelho, vai orar e Deus vai entrar nessa causa. Agora, não é fácil, porque eles já têm formação, sabe? Eles têm opinião formada e eles não acham que devem mudar, mas o Senhor muda. E conversão de idoso é tão lindo, né, gente? Nossa, maravilhoso. Nós Nós já temos tivemos casamentos, né, lá da batizados, casa, casamento. quando eles vão para lá, a vida deles muda, do convívio. Por exemplo, temos as viagens, eles amam. Este ano nós fomos para Caldas Novas. Ó, que chique, com eles, né? Então, assim, eles ficam... Por Agora, quê? Eles não têm oportunidade. Pastora, o Zé Carlos, que é do Espírito Santo de Piúma, que você falou de viagens, né? Tem muitas atividades. Ele tem uma pergunta difícil. Zé Carlos, essa pergunta é difícil, ainda bem que é ela que vocês vão responder. Ai. É errado os idosos frequentarem forró com músicas seculares, músicas do mundo? Eu acho. Se ele é evangélico, é errado. Não há necessidade dele ir. Porque, por exemplo, uma pena que... Nós vamos até mandar um vídeo para você de uma das festas que nós fazemos para eles. Nós fazemos festa country, e assim, nós temos grupo de dançarinos. Olha que lindo! A mais nova tem 69 anos. Olha bem. E você precisa ver, dar baile em muitos jovens. Então não há necessidade. Por quê? O ambiente, né? É um ambiente, não é um ambiente para eles. E as músicas também, pelo amor de Deus, hein? Músicas, eu acho porque são músicas totalmente vai corromper fora o da ouvido, realidade. eu acho que não vale a pena, eu acho errado, sim. É José Carlos? É o Zé Carlos. Zé Carlos. Não vale a pena. Não vale a pena. Não é nem questão de pecado, não. É que não vale a pena. Uma pessoa chamada Udigle, do Rio Grande do Norte, está perguntando, tá dizendo assim, olha, paz do Senhor, cada dia eu fico mais admirado com o programa, que Deus abençoe. Obrigado, Digle, muito obrigado, viu, pelo carinho. Nosso propósito é esse mesmo, né, fazer programas que abençoem, igual a gente está trazendo pastores que trabalham com idosos, porque é importante, são pautas importantes para a nossa vida cristã. Boa tarde, meu nome é Júlio, e minha dúvida é a seguinte, o que fazer para desenvolver relacionamentos de proximidade com os nossos idosos e idosas? Pois quando a pessoa chega a essa idade, a melhor idade, ela fica muito carente. Como evitar isso? O Júlio está perguntando. Como evitar? Carência?
Ai, Não tem jeito não, né? não tem jeito, não. A gente precisa dar carinho. Geralmente os idosos são carentes. São carentes. Entendeu? Esse fato da gente estar visitando, a maioria é carente. Então, quando a gente chega lá, eles querem abraçar, eles querem contar caso. Então, a gente sente tem que suprir essa carência. E às vezes a gente chega, eles seguram, né? Sim. Na mão e ficam ali o tempo todo. Chama a gente de anjo. Você é um anjo que o pastor Márcio mandou para cuidar de mim, entendeu? Então, assim, gente, é maravilhoso. O Júlio que mandou mensagem é de Colombo, no Paraná. Só para dar crédito aqui, eu tenho pedido, né? Obrigadão, Júlio. Vamos a mais uma pergunta agora da nossa querida Risa Castro, direto da redação. E como a igreja tem cuidado dos idosos? Como é que a igreja... A melhor idade está lá. Nós estamos... nós temos um culto, Cássio, 8 horas da manhã. No domingo. No domingo. Que nós temos lá 300, 400 idosos. Meu Deus! Lá no tabernáculo. Que maravilha! Um culto que é dirigido pelo pastor Paulo César. Ah, sim. Que é um tremendo. Doce, né, pastor Paulo? Uma palavra que sim, sabe, você tremenda. não quer que o culto acabe. Glória a Deus. E aquele culto, a moda antiga, né, pastor? A moda antiga. Deixa eu ser o saudosista aqui. Só cantor do... Aquele louvor lindo, sabe? São ali aquela... uma doçura que você fica apaixonado. Que gostoso. E não é só idosos que frequentam. Sim, deve ter muita tem gente. Jovens, tem assim, sabe? Tem uma menina assim que ela tem um problema, que ela é linda, ela fica lá, ela fica apaixonada com os cânticos. E temos lá a pessoa de 45 anos que fala, gente, esse culto me enche a minha alma. Eu falo, glória a Deus. Então, e assim, faça chuva, faça sol. Estão lá, o tabernáculo cheio, lotado. Que bonitinho. Todos. Com o cantor que estão nas mãos. Nas mãos, sabe? Ali, ó. Que então gostoso. A gente cuida, tem através do culto, tem as programações, né? Que lá na Casa da Honra a gente tem as células, tem o culto, tem aula de flauta. A Casa da Honra fica onde? Na Juazeiro 20. Juazeiro 20. Esquina com Pitangui. Esquina com Pitangui. Uma rua paralela à rua da igreja. Então tem flauta, tem coral, tem pintura, tem crochê, tem várias... Muitas atividades, Tem muitas atividades. Fora os passeios que a gente faz, né? Falar nisso, fazendo a propaganda aqui. Aí, ó. Novembro agora, de 24, 25 e 26, a gente está indo com os idosos para a pousada Cheiro da Terra. Onde é isso? Em Betim, mas um local assim que é Hotel 5 estrelas. Uau! Sabe? As pousadas... um desconto. Ah, sim, ué. Tá certo. Mas o lugar lá é maravilhoso, tem pesca e solte, tem sauna, tem piscina, tem salão de jogos, tem academia, alimentação maravilhosa. Agora, pastoras, quem está em casa ouvindo assim, gente, que legal isso aí, que bênção. E não sabia desse ministério, como é que faz para entrar em contato? O telefone da Casa de Honra é o 3429-0550. E você pode ligar que você vai receber todas as informações e fazer-nos uma visita. Nós estamos ali à disposição, né? Se a pessoa... E também, e não é só o idoso. Através do idoso vai a família. Vai a família. Você alcança sabe, alcança a família. Então é muito interessante, porque aqueles que estão lá, como eles já estão em atividades, eles querem ajudar os que não estão, sabe? E eles lutam, batalham. Agora mesmo, as células da Casa de Honra, nós abraçamos a causa da Rede Super. E nossa Rede Super não pode parar. Isso. E o que nós estamos fazendo? Biscoitos e pães de cebola, bonitinho. Vendendo nos cultos da igreja. A utilidade, sentem úteis, né, pastora? Elas querem, é um prazer. Então, assim, foi quarta-feira, aí chegou uma pastora lá e ficou, mas o que é isso? Ela viu uma mesa, tinha tanta farinha de trigo, tanto óleo, açúcar, ovo. Ela disse, mas o que é isso? Eu falei, isso aqui é para a Rede Super. Olha que legal. Então, assim, elas sentem úteis. Hoje, nós tínhamos marcado lá, né, à tarde, vai estar um grupo de irmãs lá, com a mão na massa. Oh, maravilha. Como diz o pastor Márcio, um grupo de velhinhas fazendo coisa. Que não é tão velhinha, mas estamos lá. O pastor Márcio, aquela barba branca dele falando. Pastor Márcio. Oi, irmãos, a paz do Senhor. Me chamo Jennifer e sou de Belo Horizonte. Gosto muito de conversar com idosos, abraçar. É divertido demais e tenho muita vontade de ir no lar de idosos para dar atenção a eles.
A Jennifer, onde que ela poderia ir? Pode fazer visita na casa das vovós. Tem na casa das vovós. Na casa das vovós fica onde? Na Alameda do IP Amarelo, eu só não lembro o número. É bem aqui no São Luís? 40. No bairro São Luís, na Pampulha, Jennifer. É bem próximo da Antônio Carlos. Sim. É bem próximo. Lá hoje me parece que não sei se são 24. A capacidade é para 25. Mas pode procurar vocês também, né? Pode. Se quiser fazer visita com a gente, é 3429 0550. 05 é fácil de memorizar. 3409 eita! 0550. Tem muita gente pra gente visitar lá e não é. Às vezes a pessoa fala assim, não vão levar ceia. Não é só levar ceia, a gente vai levar amor. Amor. Entendeu? A gente chega lá, a gente conversa. E vai ser abençoado, né, pastora? Nossa! A gente abençoa, mas a gente abençoa. Elas oram pela gente, a gente ora para eles. Não, agora eu vou orar para a senhora. Glória a Deus. E às vezes a pessoa acha, e a ceia, eles ficam com tanta ansiedade, sabe? Que eles falam, meu Deus, eu não vejo a hora de chegar esse dia. Mas também eles necessitam só da presença de alguém para ficar ali batendo papo, já estão felizes. O Vicente, do bairro Monsenhor Horta de Ibirité, pede para a gente mandar um alô. Alô, Vicente, que Deus te abençoe. Obrigado por estar aí assistindo a Rede Super. Vicente falou que Deus abençoe essas duas pastoras. Amém. Amém. Alguém pergunta, quem é que pergunta, meu Deus, não disse? Como aconselhar minha mãe? Pois ela cuida da minha avó, que tem 88 anos, mas vejo que ela está se sentindo incomodada. Mas não que ela odeie minha avó. Mas o que eu devo aconselhar? Ela está falando que a mãe está cuidando da avó. Mas às vezes ela pode estar cansada, né? Às vezes é porque é o cansaço. A mãe está cuidando da avó, e por que a filha também não está cuidando? Não é? É um cansaço aí. Então, é o que ele diz, sobrecarga. Sobrecarga. Então, ajuda a mãe. É nessa hora que a família precisa se juntar. Porque o que é que acontece, Cássio? Muitas vezes, são 8 filhos, mas às vezes só 1, 2 que se dispõem. Tem que fazer revezamento entre aqueles 2. Sim, sim. Os outros não conseguem. E tem que conversar sobre isso, né, pastora? Tem que às vezes que conversar. Os filhos não conversam sobre isso. Tem que conversar, fazer reunião, a gente conversa. São 4 lá, né? São 4. E outra coisa, tem que comprar, vamos juntar as forças, precisa de melhorar a qualidade de vida dele, sabe? Tem que ter alguém. Sim. Para começar. Igual no caso do meu pai, precisava comprar uma cama. A gente cansava de ficar levantando ele na cama, né? Era manual. Reunimos a família, gente, vamos juntar, vamos comprar a cama motorizada. Então, assim, tudo a gente tem que reunir a família. Tudo tem que ser em família. Perfeito. Agora, quando, por exemplo, são 10, eles não se manifestam, Deus vai levantar um ali e ele vai ter que encarar. Sim, comprar a briga, né? Exatamente, Se ninguém fizer, eu faço. A Arian, 23 anos, mandando mensagem, assistindo o programa. Obrigado, Arian. Outra pessoa que está mandando é a Patrícia, de São Paulo. A Patrícia diz assim, meu pai tem 72 anos e perdeu a visão. Eu e minha mãe, que tem 66, cuidamos dele, e meu irmão mais velho também. Fazemos tudo, tratamentos médicos, cuidamos da dieta dele, remédios, mas ele vive dizendo que prefere morrer. Gente. Tem uns que falam isso. Isso dói muito, pois ele sempre foi um homem de muita fé, diácono da igreja, sempre atuante. Ele reclama muito e isso nos desanima, ficamos tristes. Como a gente lida com isso sem ofender papai? Tratamento, né? Ele precisa... e tirar ele desse local. E ele tá novo, né? 70? Tá novo. 77, novo. Levá-lo para ter uma convivência, tá vendo? Ele perdeu a visão, mas ele... Tranquilamente. Tem os outros sentidos, né? Lógico, levá-lo à igreja, não só à igreja, porque às vezes eles ficam só nessa rotina. Vou à igreja domingo e volto. Não, mas leva ele para outros lugares. Outros eventos, né? Que com certeza... Tem uma irmã que a gente visita também, ela tem 90 e poucos anos, lúcida, bem lúcida. Mas toda vez que a gente chega lá, ela fala assim, eu estou só esperando Jesus me buscar, eu já estou cansada de viver. Isso entristece. Quem toma conta é a nora. A nora que fala, gente, arrasada, nora como essa não tem. Porque uma nora tomar conta da sogra é meio complicado. E essa com muito carinho. E ela fica triste, que a sogra, toda hora a gente chega lá e diz que ela fala o dia inteiro. Jesus tem que me buscar, eu já estou cansada. Mas ela está com 97 anos. Então, assim, a gente fica triste, mas... né? E a gente vê outros que não querem morrer.
Tá agarrado na vida. Batalha, sabe? E fala, não, eu não quero morrer agora, não. Eu quero aproveitar mais da vida. Olha que coisa linda. Quando eu era seminarista, já há mais de 30 anos, uma coisa que me marcou no seminário foi que um preletor veio dos Estados Unidos e ele falou que estava num momento difícil, porque a mãe dele tinha acabado de falecer. Mas ele tinha um compromisso, ele veio dar a palestra. Mas ele falou que marcou a vida dele, que a mãe dele morreu com 90 e tantos, 98, 99 anos. Mas quando foram arrumar as coisas, nos Estados Unidos o velório demora, né? Uma semana mais, e tal. Quando estava arrumando as coisas da mãe dele, eles foram na cabeceira da cama dela, no criado mudo, tinha uma agenda com o projeto dela para os próximos 10 anos de vida. Tá vendo? Olha que legal, a mulher morreu com 98, mas estava projetando até os 108. Isso estimula a viver, né? Verdade. Porque tem jovem aí que você perguntar. Não sabe o que foi. Ele ainda não decidiu. Né? Mas vamos a mais uma pergunta, então, com a Risa Castro, direto da redação. Vamos lá, Risa. Cássio, a última pergunta de hoje. Há quem critique a expressão melhor idade. Um idoso está realmente na melhor idade? Eu já vi essa discussão. Tá vendo? Depende, né, da forma que ele vive. É o que nós fazemos. Por que a nossa casa chama melhor idade? Porque nós tiramos eles de uma rotina triste, né, de solidão, e levamos, e eles falam, isso aqui para mim é tudo. Depois que eu passei a frequentar aqui a igreja, a minha vida mudou. A igreja oferece para eles uma melhor condição de vida. Ali dá para eles esperança, amizade, e as amizades, né, uma acompanhando a outra, sabe? Você não sabe quem que tá, né? Ontem, na quarta-feira, uma chegou para mim e falou, né, ela, vem cá, pastor, para você orar para mim, que eu estou com uma dor no braço. Eu não aceito essa dor no meu braço, não. Eu falei, amém, glória a Deus. Oramos, aí a outra veio, né? Aí eu vou levar minha filha, vou levar ela em casa. Aí eu pensei, Jesus, cuida das duas, né? Quem vai tomar conta de quem? Porque é uma descida, né? Uma rua bem íngreme, ela desce. É lindo. Então, uma sentindo útil, ajudando a outra. Eu lembro de um negócio que eu vi outro dia na internet que eu achei engraçado. Falou que a partir de uma certa idade, se você acorda sem sentir dor, porque você morreu. É verdade. Mas quando a gente fala melhor idade, né? Melhor idade que eles têm para descansar, para não preocupar mais com netos, embora alguns, né, vivem por conta de netos, a gente briga muito lá por causa disso. Melhor idade para eles passear. Então, depende, muitos estão realmente na melhor idade. Tem uma que é da minha célula, né, que quando a gente fala alguma coisa para ela é até viúva. Ela fala assim, graças a Deus, meu marido morreu, eu não tenho filho para criar, agora eu estou na minha melhor idade, eu só quero passear. E tem aquelas que ela fala, não, eu aprendi a viver aqui, então agora eu vou aproveitar de tudo. E leva, e a família é tão interessante, porque a própria família às vezes vem e fala, gente, minha mãe é outra. Olha que coisa, ela né? não é mais aquela pessoa enjoada, chata, eu falo muito com ela. Gente, fica velha, mas não fica rabugenta. Por favor. Gente, olha, que delícia esse papo foi com as pastoras Eni e Dilza aqui. Muito obrigado por você ter assistido. E nós vamos terminar esse bate-papo aqui com aquele vídeo, né, dos cantareiros. Nós temos um anúnciozinho do dia 27 que nós vamos ter. Dia 27 a gente vai ter uma turma lá na Melhor Idade fazendo um programa, me parece que é uma entrevista de proatividade com os idosos. Então vai ser quarta-feira, dia 27, de 14 às 15 horas. Quem estiver escutando a gente, vendo a gente, assistindo, é nosso convidado. Quarta-feira, 27. Já é a oportunidade de estar levando alguém que está, às vezes, numa situação difícil em casa. Que não está na melhor idade, que né? não está vivendo a melhor idade, passar a viver. Tá, ok. Pastoras, obrigado a você. Te espero na segunda-feira, 12h15, aqui na Rede Super. Que Deus te abençoe e te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.